Através do tratamento de cor e do Color Grade, você consegue transformar a imagem do seu filme, e é uma importante etapa da finalização audiovisual. Nessa etapa você consegue corrigir a diferença entre planos diferentes de uma cena, outros problemas técnicos também podem ser corrigidos, como também trazer uma carga dramática e um alinhamento melhor à narrativa que você deseja, seja deixando o look do seu filme mais dramático, mais romântico, mais assustador, mais melancólico e por aí vai. E esse é o assunto da aula de hoje. E para você não perder nenhuma das aulas, se inscreve aqui no canal, favorita essa playlist para você acompanhar todos os assuntos e bora para a aula! Vamos começar então a aprender como a gente pode utilizar o Lumetri, que é a principal ferramenta de tratamento de cor dentro do Premiere Pro. Primeira etapa, a gente vai mudar a Workspace, a área de trabalho, a distribuição dos painéis do Premiere, para que a gente tenha aqui um layout otimizado para o tratamento de cor, trazendo em primeiro plano os painéis para tratamento de cor. Aqui no menu Window, a gente vai acessar a opção Workspace, Color. E a gente vai visualizar aqui à esquerda o painel Lumetri Scopes e à direita o painel Lumetri Colors. No painel Lumetri Scopes, a gente encontra aqui os gráficos para análise da imagem. A gente pode utilizar aqui o gráfico histograma, que é igual um histograma de câmera, onde a gente vai ter as informações do preto absoluto ao branco absoluto. Aqui eu vou deixar numa escala de 8 bits, que é a mais utilizada nas câmeras fotográficas e filmadoras. E a gente vai ter aqui o ponto de preto representado como 0, e as informações vão gradualmente subindo até chegar em 255, que é o ponto mais claro. A gente percebe nessa imagem que a gente tem pouca informação escura, e a partir de 50 mais ou menos é onde começam as informações claras que estão nessa imagem, até chegar aqui num extremo claro que já está quase clipando aqui, estourando. Como esse arquivo foi gravado em RAW, eu até consigo recuperar, mas se você tivesse gravado numa câmera que grava comprimido, que já grava em H264, por exemplo, o branco, a área mais clara dessa imagem, já estaria estourada, fora do limite de segurança. Então você teria uma textura ali que já perderia a definição, estaria totalmente branca, sem textura. Bom, no caso como eu tenho aqui um arquivo RAW, eu consigo recuperar, não preciso me preocupar aqui tanto com o fato de estar estourado. Esse é o histograma. Além disso, a gente pode utilizar outros gráficos, como por exemplo o Parade. O Parade ele mostra a mesma coisa do histograma, só que de uma maneira mais avançada. Aqui em 0, a gente vai ter as informações do preto, até chegar em 255 do branco, porque eu estou usando aqui a escala 8 bits. Se eu colocar a escala 10 bits, ele vai mudar aqui os números, aí vai de 0 a 1024, que é a escala de 10 bits. Então, perceba que vai aqui de 0 a 1023, arredondando 1024 números. No caso, eu vou deixar o 8 bits mesmo. E aí a gente tem aqui a principal diferença. A gente consegue ver separado o vermelho, o verde e o azul, que são as três cores primárias de toda a imagem digital. E além disso, a gente consegue ver a representação dessa imagem da esquerda para a direita. Então aqui representa a parte esquerda da imagem e aqui a parte direita da imagem. Então posso ver que essa imagem na esquerda ela é mais clara, vindo aqui num pedacinho um pouco mais para a direita aqui, ainda nesse quadrante da esquerda, que é muito claro, e depois ele vai gradualmente escurecendo. E é isso que a gente consegue ver na imagem, ó. Vai ficando cada vez mais claro e depois escurece bastante desse lado, sem ter nada estourado desse lado. Vamos ver aqui um outro plano como exemplo. Aqui a gente tem o lado direito mais claro. Então perceba como esse lado do gráfico aqui da direita é que está mais claro e o da esquerda mais escuro. Aqui numa crescente, que é o mesmo que a gente consegue ver aqui. Esse outro plano ele é mais homogêneo. A gente consegue ver que a imagem inteira tem mais ou menos a mesma luminância, porém eu tenho uma parte aqui no meio que é mais escura, que é onde a gente tem aqui a atriz e o objeto escuro que ela está segurando. Essa já é uma cena que é quase toda mais escura, a gente tem aqui no meio uma área mais clara que é o figurino dessa atriz. O Waveform, ele mostra a mesma coisa que o Parade, mas ele sobrepõe o vermelho, verde e azul. Mas ele é lido da mesma forma, da esquerda para a direita, assim como a sua imagem, e de baixo para cima vai do escuro até o mais claro. Para fechar, a gente tem aqui o Vector Scope. O Vector Scope vai mostrar as cores da imagem. Então a gente consegue ver aqui o vermelho, magenta, azul, ciano, verde e amarelo. Quanto mais saturação a imagem tiver, maior vai ser esse desenho aqui dentro. Então vou aumentar aqui bastante a saturação, só para ilustrar. Perceba como agora cresceu bastante esse gráfico. Se a gente tiver a imagem mais puxada para uma determinada nuance, perceba como o gráfico vai mais para aquela nuance, que eu estou com um verde ciano. Então esse é um gráfico que permite você fazer uma análise das cores da imagem. Esses gráficos eles servem como um apoio para te ajudar na hora de fazer a análise e a interpretação da imagem, principalmente quando você estiver trabalhando com vários planos de uma mesma cena e você quer garantir que você tem uma homogeneidade entre esses planos. Você pode utilizar ali os gráficos como um apoio técnico para o comparativo desses planos. É importante ressaltar que não é para você se guiar somente pelos gráficos ou principalmente pelos gráficos. A identificação visual da imagem é o mais importante.
Porque é isso que vai acontecer com o seu espectador que está vendo aquele filme. Ele vai ver a imagem e é isso que vai sentir, é isso que vai fazer ele sentir as emoções, que ele vai interpretar essa imagem, vai achar ela bonita ou feia. Então, o gráfico ele é um apoio, mas não é para você focar somente nele. Inclusive, é importante ressaltar como é importante você calibrar o monitor e ter um monitor de qualidade para que você tenha uma melhor identificação da imagem que você está trabalhando. Isso é imprescindível se você vai trabalhar como um colorista profissional. E se você deseja se tornar um colorista profissional assim como eu aconselho que você conheça o Ava Makers, que é uma escola reconhecida oficialmente pela Blackmagic, com instrutor certificado pela Adobe e pela Blackmagic. E você encontra formações completíssimas de Adobe Premiere Pro, com módulos focados em Color Grade e em práticas e criação de portfólio para coloristas, uma formação completa no DaVinci Resolve, que é a principal ferramenta para coloristas profissionais. Além das formações em Color Grade, você ainda encontra uma formação de direção de fotografia que é referência, com mais de 18 cursos que vão te qualificar em todas as técnicas e conceitos necessários para que você possa se tornar uma diretora ou um diretor de fotografia. E com o cupom AVBTJ99 ou pelo QR Code aqui da tela, você consegue acessar todos esses cursos e muito mais por apenas 12 vezes de R$ 99, o que dá menos de R$ 3,30 por dia. E além disso, você recebe mais um mês de bônus no final da assinatura. Então corre para aproveitar essa oferta imperdível e comece seus estudos agora mesmo. Te conto lá! Agora que a gente já entendeu o Lumetri Scopes para fazer a análise da imagem, vamos agora para o outro lado e vamos entender o painel de Lumetri Color, que é onde realmente vai acontecer aqui a mágica. O painel Lumetri é dividido em várias categorias. A primeira delas é a categoria básica. Embora se chama básico, ela é a categoria principal. É onde você vai fazer os principais elementos que são o fundamento da imagem digital. Você vai trabalhar ali com o contraste, com a exposição e também com a saturação. Então é a parte onde você realmente vai trazer a base do seu look. A partir disso, você vai poder fazer alguns ajustes criativos e refinamentos, utilizando as categorias Criativo, Curvas, Color Wheels, Secundário HSL, que é quando você quer fazer um recorte de cor para trabalhar somente naquele pedacinho da imagem. E por último, a gente tem aqui um ajuste também de vinheta, que é o escurecimento de bordas. Vamos vir aqui para o básico, que eu falei que é o mais importante. Aqui no básico, a gente vai encontrar primeiro a parte de entrada de LUT. O LUT nada mais é do que uma tabela de conversão de valores. Você pode pensar nele como se fosse um preset. Ele vai pegar uma imagem original e vai converter para uma nova imagem, a partir de uma série de ajustes matemáticos que estão salvos nesse preset, nesse LUT. Você vai encontrar LUTs técnicos que vão servir para você poder, por exemplo, converter um log para um espaço de exibição convencional. E aí vai ter um LUT técnico para cada câmera específica. Vai ter um LUT específico para o log da Canon, da Panasonic, da DJI, da Sony e assim por diante. E também tem os LUTs criativos, que trazem um look, uma estética diferente, como por exemplo um Teal and Orange, um Bleach Bypass ou algum outro look criativo que você queira aplicar na sua imagem. Não é obrigatório utilizar LUTs, mas eles são muito úteis quando você estiver trabalhando com log, para você ter uma conversão mais precisa daquele determinado log. Eu utilizo muito nessas situações e eu vou mostrar aqui nessa imagem como é que poderia utilizar com LUT, depois a gente vai fazer todo o processo também sem o LUT. O primeiro passo seria vir aqui em Browse, e aí você navega até o LUT que você já tem baixado. No caso, você tem que saber exatamente qual que é a câmera, qual que é o perfil de cor utilizado e assim por diante. Nesse foi gravado aqui em B-Roll na versão geração 5. Então eu vou selecionar esse LUT, clico em abrir e já consegue ver ali a conversão da imagem feita rapidamente. Caso eu quero remover ele, então vou clicar aqui em resetar. E a gente vai fazer agora esse processo na mão sem utilizar o LUT de conversão técnico. Na sequência, a gente tem a categoria de cor. A categoria de cor permite você fazer o balanço de temperatura e de tinte. Então, o balanço entre o azul e o amarelo e entre o verde e o magenta. Além disso, a gente tem aqui um controle de saturação, para deixar as cores mais vibrantes. Se a gente olhar aqui o Vector Scope, ao aumentar a saturação, perceba como o Vector Scope fica maior, as cores destacam na imagem. Porém, o ideal é você trabalhar com a parte de cor depois de trabalhar com a parte de luminância. Sempre vai ser assim no tratamento de cores. Começa pela base, que é a luminância, com a exposição e o contraste, porque isso vai mudar a sua sensação das cores, e aí você trabalha com as cores. Então, vamos pular essa etapa e vamos vir para a etapa de luz. Aqui na etapa de luz, e olhando aqui o próprio RGB Parade, a gente consegue ver que essa imagem está super exposta, ou seja, ela está clara demais. Então, a gente vai começar com exposição, subexpondo essa imagem. Então, eu vim aqui em subexposição e basta utilizar aqui o deslizante para subexpor um pouquinho a imagem. Bom, além disso, a gente está com uma imagem sem contraste, né? Então, vou aumentar aqui o contraste. Então aqui eu subexpus e também aumentei o contraste. Mas eu quero regular melhor ainda as áreas de luminância. Eu queria sombras um pouquinho mais escuras
e eu quero também regular exatamente onde eu quero meus brilhos. Para isso a gente utiliza as 4 últimas opções aqui, que são, indo na ordem do mais escuro para o mais claro, Blacks, que é o preto absoluto, Shadows, que é a região de sombras, Highlights, que já são as regiões de brilhos, e aí a gente chega em brancos, que são os brancos absolutos, a parte mais clara do sinal da imagem. Vamos começar aqui em sombras, escurecendo um pouco essa imagem. E se eu quiser escurecer ainda mais, para não pesar muito os meus tons, eu posso utilizar aqui o preto absoluto. E aí eu faço aqui um balanço entre pretos e sombras até chegar no quão escuro que eu quero essa imagem. E os brilhos? Eu queria esses brilhos um pouco mais claros para dar mais contraste. Então vou pegar aqui os highlights e subo aqui um pouquinho. Se eu quiser evitar que estoure muito, eu posso descer aqui os brancos, seria o limite do mais claro possível. Para a gente ver aqui um antes e depois, basta clicar aqui na categoria, a gente está na categoria básica, a gente clica nessa caixinha para ver o antes e depois do básico, ou aqui em FX para ver o antes e depois de tudo, daí todas as categorias. Bom, em termos de contraste, essa imagem já chama mais atenção, porém ela não tem muita cor ainda. Então eu vou vir aqui em saturação e eu vou aumentar a saturação da imagem. Eu achei já que está bem legal. Acho que a cena podia estar um pouquinho mais quente, então eu vou puxar aqui a temperatura para o tom mais quente. Se a gente puxar para a esquerda, a cena fica mais fria. Se a gente puxar para a direita, a cena fica mais quente. Se a gente sentir que tem muito magenta ou muito verde, a gente pode utilizar aqui o tint para regular entre o verde e o magenta. Aqui, como é uma cena com muita vegetação, muita folhagem, vai refletir muito verde para o primeiro plano. Então eu posso tirar um pouquinho de verde, trazendo um pouquinho para o magenta. Não muito, só um pouquinho. Aqui um antes e um depois. Eu vou dar um duplo clique no painel Program, para ele ficar a tela cheia. E a gente pode utilizar o botão FX para ver um antes e depois também. Basta puxar o botão de FX para a paleta e clica aqui para ver um antes e depois. Perceberam como a imagem já ficou bem mais interessante. Mas vamos agora testar o que das outras categorias que a gente pode trazer para esse workflow para refinar ainda mais essa imagem. Aqui em Criativo, a gente tem alguns looks pré-definidos. São os presets que já vêm com o Lumetri. Tem diversos presets. Você pode navegar através desse menu ou aqui usando essa caixinha. E aí você consegue visualizar os presets. E se você gostar de um preset, basta clicar nele que ele aplica. Eu não quero nenhum desses presets, então eu vou colocar aqui como None. Se você escolher algum preset, você tem aqui também uma regulagem de intensidade, quão forte que você quer esse preset. Bom, na sequência a gente tem aqui um Faded Film, isso diminui o contraste, ele vai deixar mais lavado o ponto de preto e o ponto de branco, que dá uma estética até legal, que combina com essa imagem. Não é o caminho que eu quero, mas combinaria com essa imagem. Veja só como ele fica ali mais lavadinho, as altas e as baixas. Na sequência a gente tem aqui um controle de nitidez, o Sharpen. Se eu puxar para a esquerda a imagem fica mais suave e para a direita ela fica mais nítida. Vou dar um pouquinho mais de nitidez, não muito. E eu vou voltar aqui o Faded para o lugar. Para voltar para o lugar basta dar um duplo clique, ele reseta. Em vibração eu poderia colocar um pouquinho mais de cor. A diferença do vibração e de saturação é que o vibração protege um pouco mais as áreas de baixa saturação, então ele não estoura tanto as cores. O vibração é um pouco mais exagerado, ó, aqui o vibração no máximo, como a pele já começa a ficar distorcida, começa a ficar cor demais. O vibração protege um pouquinho mais, mas ainda assim, qualquer um deles vá com moderação. E depois a gente tem aqui um Shadow Tint e um Highlight Tint, seria para tingir as sombras e os realces. Se você quiser, por exemplo, uma imagem com uma estética de cross-processamento, ou só quer realmente tingir as sombras ou os brilhos, né? Por exemplo, eu quero esses brilhos aqui um pouco mais quentes. Eu posso puxar aqui Highlights, são os brilhos, um pouquinho mais para o quente. Perceba como a área clara vai se tornando mais quente, mas não a imagem toda. Seria uma ideia parecida aqui com temperatura e o tint, porém dividido por área tonal. Em vez de ser a imagem toda, eu posso fazer só nas sombras ou só nos brilhos. E aqui no caso, eu vou puxar aqui um pouquinho mais de quente para o highlight. E aí eu posso regular o quanto que eu quero que ele considere que seja highlight e o quanto que eu quero que ele considere que seja sombra. Vamos exagerar aqui nas sombras também e perceba, ó, assim eu vou ter mais do highlight, assim eu vou ter mais a cor da sombra. No caso, eu só quero trabalhar com highlight e não quero tanto na imagem sendo afetado pelo highlight, então eu puxo mais para cá. Aqui um antes e um depois. Perceba que já deu um pouquinho mais de cor para a imagem. A próxima categoria é a categoria de curvas, que é dividida em duas etapas principais. As curvas RGB, que permite você modelar o contraste da imagem ainda mais. Então, se você puxa para baixo, você torna aquela região mais escura. E se você puxa para cima, se torna aquela região mais clara. Aqui nessa imagem, por exemplo, eu poderia deixar aqui as sombras um pouquinho mais densas, descendo essa região de sombra. Quanto mais para a esquerda, você está trabalhando com a parte mais escura da imagem original. E mais para a direita, com a parte mais clara da imagem original. Então essa parte da direita eu vou travar, porque eu não quero mexer. E só na parte escura eu vou diminuir um pouquinho, dando um pouquinho mais de densidade para a sombra. Ok, depois do RGB, a gente vai para a parte de cores,
que é o Hue e Saturation Curves. A gente tem várias curvas diferentes, e para entender essas curvas basta ler o nomezinho delas. Hue por saturação, ou seja, Hue é o pigmento. Eu vou escolher uma cor e eu posso alterar a saturação dessa cor. Então o primeiro, sempre assim, a primeira palavra é o que você está selecionando e a segunda palavra é o que você está alterando. Por exemplo, eu quero que a cor desse figurino seja mais vibrante, então eu quero mudar a saturação. Então se eu quero segurar essa cor, eu quero pegar essa cor daqui, é o jeito mais fácil de selecionar usando conta-gotas, e eu selecionei a cor. E agora eu altero a saturação dessa cor. Para cima mais saturado, para baixo menos saturado. Vamos deixar aqui um pouquinho mais saturado. Já como essa imagem já ganha ainda mais presença, mais vida. Na sequência, a gente tem hue por hue, pigmento por pigmento. Ou seja, eu seleciono um pigmento, mas dessa vez eu vou alterar o próprio pigmento para uma nova cor. Esse magenta eu queria trazer para um vermelho, que eu acho que vai combinar mais com essa paleta de cor. E combina mais com a história também. Então eu vou pegar aqui esse pigmento e eu puxo para baixo. E ó, como agora ele vai mais para um vermelho, para um bordô, ao invés daquele magenta original. Na sequência, a gente tem pigmento por luminância, ou seja, eu troco a luminância daquele pigmento, deixando mais claro, mais escuro. Use com moderação, porque costuma trazer muito forte a compressão da imagem, fica muito visível os artefatos de compressão. Na sequência, eu posso mudar a saturação da imagem baseada na luminância e depois mudar a saturação baseada na própria saturação. Então, por exemplo, eu quero que as sombras tenham menos saturação. Então, eu vou pegar aqui luminância por saturação e eu baixo a saturação das áreas escuras. É do escuro para o claro. Eu quero talvez que os meios tons tenham mais saturação e os brilhos um pouco menos. E talvez eu queira segurar a saturação do que já é forte demais. Então aqui é saturação por saturação. Onde é muito forte eu vou dar uma descidinha para proteger a imagem. Ou talvez eu quero dar mais vida para a imagem, eu posso subir a saturação onde tem pouca saturação. Então puxo esse outro lado, eu trago um pouco mais saturação onde tinha baixa saturação. Então sempre foca nisso. O primeiro nome é o que você está selecionando e o segundo é o que você vai alterar. Se você quiser resetar, basta dar um duplo clique, ele volta ali ao normal. E eu vou deixar só os dois primeiros ajustes que a gente fez. A gente consegue ver aqui como a gente já puxa aquele magenta para um vermelho, fica bem legal. Color Wheels, ele é os círculos de cores, eles são muito utilizados no DaVinci Resolve. Lá no DaVinci Resolve eu diria que é a ferramenta básica principal. Ele basicamente divide a sua imagem em 3 áreas tonais: sombras, meios tons e brilhos. E com o Color Wheels você pode regular aqui a exposição. Eu quero fazer com que as sombras fiquem mais claras ou mais escuras. E eu também posso mudar o pigmento. Parecido com a ideia que a gente já tinha visto aqui, ó, do Shadow Tint e Highlight Tint. A diferença é que aqui a gente tem um a mais. Então a gente tem sombras, highlights e também os meios tons. Como eu já regulei bem a imagem utilizando a categoria básica, eu não preciso utilizar muito aqui o Color Wheels dentro do Lumetri. O HS secundário, ele permite você ir além do que as curvas fazem. Você percebeu que na curva eu tenho um parâmetro de seleção para um de alteração. Então eu posso pegar, por exemplo, a cor vermelha e deixar mais ou menos saturada, ou pegar a cor vermelha e deixar ela mais ou menos vermelha. Porém, eu não poderia pegar um vermelho específico, eu quero só o vermelho muito saturado. E eu não posso falar, por exemplo, eu quero pegar esse vermelho e deixar ele mais nítido ou mais desfocado. Eu só posso alterar a saturação ou pigmento. No HS secundário, eu já posso fazer uma seleção mais livre, baseada em mais parâmetros, e eu tenho mais ajustes que eu poderia fazer. Então, por exemplo, eu queria que o que é verde tivesse menos nitidez, para fazer com que o fundo ficasse em segundo plano. Poderia fazer isso. Eu posso vir aqui em HSL secundário, marco os verdes, e eu quero quais verdes? Os verdes mais saturados, menos saturados, os mais claros, os mais escuros. Se você quiser até visualizar essa seleção, basta clicar nessa caixinha e ó, eu estou pegando esses verdes. Eu quero um pouco de amarelo também nessa seleção do verde, quero um verde e amarelo. E ó, estou pegando toda a vegetação. E eu quero ela o quê? Eu quero ela mais saturada, ela menos saturada? Quais regiões de saturação que eu quero? Ou quero todas? Quais regiões também de luminosidade que eu quero pegar? E aí você faz assim uma seleção mais específica do que conseguiria fazer com curvas. Depois que você fez a seleção base, você pode vir aqui em Denoiser e Blur para refinar, para não ter ruído. E aí quando você estiver satisfeito com a sua seleção, desliga essa caixinha. E aí você vai para a etapa realmente de ajuste. O que eu quero fazer com essa imagem que eu selecionei, com esse verde que eu selecionei? Eu quero deixar ele mais contrastado? Perceba como só o verde está ficando mais contrastado, ou menos contrastado. Eu quero deixar ele mais esverdeado? Quero deixar ele mais amarelo? Mais azul. Perceba como eu posso fazer uma seleção bem precisa e mudar bastante aquelas cores, fazendo aqui uma imagem bem diferente. Aqui no caso eu posso deixar só um pouquinho mais azuladinho, para a vegetação parecer ela um pouquinho mais viva. Talvez um pouco mais saturação e pronto. Um antes, um depois. Bem suave, só para deixar aqui um pouco mais forte essa vegetação. E por último, uma ferramenta que eu basicamente não uso, que é a vinheta. Permite você deixar mais escuro ou mais claro as bordas. Eu vou deixar aqui um pouquinho mais escuro. Aí você tem aqui o controle da distância.
com o arredondado que você quer que ele seja e um desfoque. E aí dá um leve escurecidinho aqui nas bordas. Deixa bem leve mesmo. E vamos ver agora um antes e depois geral. Vou dar um duplo clique, antes e depois. Uma vez que você tenha criado o look do seu filme, é importante você apresentar para o diretor de fotografia, diretor de arte, pelas principais pessoas responsáveis pela estética da imagem daquele filme, para ver se está no caminho correto. Geralmente no meu workflow eu faço isso. Preparo o meu filme, vejo quais são as cenas principais, os planos mais importantes e eu faço o color desses planos. Envio para os diretores, para os principais responsáveis criativos daquele filme, para avaliar se esse é o caminho. Faço reuniões, faço os ajustes, até chegar realmente na estética que eu quero. E aí eu passo para a próxima etapa, que é replicar esse color que eu fiz em alguns planos em todo o filme. Daí você pode copiar e colar o efeito, fazer os ajustes e usar a ferramenta de comparação para ver se está ficando tudo bem certinho. Vamos ver aqui esse processo. Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em Effects Control e eu copio esse Lumetri, Ctrl C. Ele sempre vai ficar salvo aqui em Effects Control. Venho no outro plano, Ctrl V. Mas eu quero comparar se realmente ficou parecido. Eu ativo aqui pelo botão o modo de comparação. Aqui eu posso navegar na minha timeline, corte a corte, e aí eu consigo comparar eles lado a lado. E eu consigo ver que neste plano aqui parece mais escuro, né? E aí eu preciso voltar lá no Lumetri e fazer ajustes. Então eu vou vir aqui, por exemplo, na exposição e subir um pouco mais a exposição. Talvez não descer tanto as sombras. E aí eu vou regulando até ter aqui a estética mais parecida entre esses dois planos. Quando você estiver satisfeito, basta desligar aqui o modo de comparação. Tem uma outra ferramenta muito útil que é a camada de ajuste, que permite você colocar o mesmo color para diversos planos diferentes. Isso não substitui o ajuste individual take a take, mas é uma maneira de você fazer mais rápido pelo menos a aplicação de um look geral quando for homogêneo assim, o mesmo look para todo mundo. Vamos ver aqui um outro exemplo. Nesse curta-metragem, a gente trabalhou com estética preta e branca. Então eu vou criar uma camada de ajuste. Basta vir aqui no painel Project, clica no botão de novo e escolhe aqui a opção de Adjustment Layer, camada de ajuste. Eu já tinha criado, então eu só vou puxar para a timeline e eu ponho sobre todos os takes. Agora, quando eu for aplicar o ajuste no Lumetri, ao invés de fazer num take, eu vou fazer na camada de ajuste, aplicando em todos de uma vez. Então eu seleciono a camada de ajuste, vou vir aqui no painel de Lumetri e eu vou tirar a saturação. E eu já tenho uma imagem preto e branco. Eu também quero aqui um pouquinho mais de nitidez, então eu vou vir aqui em Sharpen e dar em nitidez. E eu quero aqui um efeito de Faded Film. E pronto, criei aqui uma estética inicial. Agora, eu ainda preciso ir plano a plano fazendo os ajustes individuais. Então se eu achei que aqui estava muito escuro ou muito claro em relação a outros planos, eu venho aqui no básico e faço o ajuste. Então nesse eu vou diminuir um pouquinho a exposição. Esse aqui eu acho que poderia aumentar um pouco mais a exposição e um pouco mais o contraste. Aqui também um pouco mais de exposição, um pouco mais de contraste. Posso ativar o modo comparativo para comparar se está ficando parecido um plano com o outro. E aí eu trabalho com as duas ideias, os ajustes individuais, take a take, além de um ajuste geral que eu aplico na camada de ajuste. E eu posso ter várias camadas de ajuste. Então se eu tenho um filme, um curta-metragem que tem muitas cenas, eu posso ter uma camada de ajuste para cada cena, por exemplo, onde eu vou ter ajustes gerais diferentes para cada uma dessas camadas de ajuste. Essa então foi uma introdução ao Lumetri, tem muito mais que você pode aprender para você realmente evoluir no tratamento de cor. Se você quiser aprender mais, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de favoritar essa playlist para ver as outras aulas. Acesse também o portal VMakers para ver as formações completas. E na próxima aula, aqui no canal do YouTube, a gente vai discutir sobre Chroma Key, como fazer recorte de fundo verde para efeitos visuais. Espero na próxima aula que vai ser bem legal. Te encontro lá!